Ah, se nós soubéssemos. Se soubéssemos os segredos ocultos dos relacionamentos de alma, relacionamento espiritual, relacionamento de harmonia, um relacionamento de amor, um relacionamento que pudesse ser mais leve, que trouxesse segurança e paz. Ah, se soubéssemos, se fosse ensinado para nós lá na primeira série, na segunda série, terceira série, enfim, na escola. Ah, se soubéssemos. Talvez essas informações era para ter sido passado desde quando éramos crianças, que ainda estava tudo tão aceito para a compreensão. A criança ela é aberta para aprender. E quanto mais novo, mais se aprende. Já observou isso? E passar dos anos, a gente vai ficando rígidos, com cascas, falando, eu já sei sobre esse assunto. Não preciso mais saber nada. Eu já sei. Principalmente quando vem um eu já sei, como já sofri, já tenho essa dor e não quero mais nem saber sobre isso. Ah, se soubéssemos o quanto o amor ele é benéfico para a nossa evolução. O quanto sentir faz o ser humano se aproximar da alma dele, do espírito dele, me conecto com a minha centelha divina. Então o amor, ele é algo bom. Você sabe, eu sempre tive isso em meu coração. Eu me recordo quando eu comecei lá no Instagram, não tinha aqui o canal no YouTube, isso eu estou falando de 11 anos atrás, eu já acreditava dentro do meu coração fielmente que o relacionamento ele precisa ser bom. E eu não estou dizendo que ele não vai ter choro, porque a vida, por vezes, para as lapidações do humano, a gente tem ali impasses. Isso traz um choro e o outro está ali. O que eu não concordo é o outro ferir você em todas as esferas. Nunca concordei com esses relacionamentos. E ser terapeuta me trouxe inúmeras clientes com essa dor. E eu também vivi essa dor. Principalmente quando eu deixei, infelizmente, ser deixada, vamos dizer assim, que eu fui deixada, infelizmente, eu sufoquei e guardei essa minha verdade sobre relacionamento. Comecei a escutar pessoas que, ao meu ver, eram mais inteligentes quando dizia alma gêmea, esse negócio sobre relacionamento perfeito não existe. Existe dois adultos dispostos a fazerem dar certo. É óbvio, quando isso ocorre com almas, é uma conexão de almas, isso dá certo. Mas quando a gente distorce tudo sobre o propósito de se relacionar e coloca os relacionamentos como vou tapar o meu vazio existencial, a dor da falta que eu não tive uma mãe ou um pai, ou dificuldade de ficar também sozinha na minha solitude e solidão, dificuldade de me conhecer, ou eu preciso ter um relacionamento. Esse final de semana, abre aspas, a minha tia me falou, e ela é uma querida, eu a amo, mas ela, na crença limitante dela, falou: minha filha, você precisa de um par. Ela não falou par, ela falou de um homem. Você precisa de um homem para ele te fazer feliz.
Sendo que eu estava ali com a família e o Leandro, que é um grande querido amigo meu, ele é esposo da minha prima Amanda, e quando ele falou, eu sinto saudade de você, eu estava em Taubaté, eu fui visitar minha família, e ele falou, eu tenho saudade de quando você morava aqui, e eu chorei de saudades ali da família, mas um choro normal, não é? E minha tia me abraçou e falou, minha filha, você precisa de um homem que te faça feliz. Então, observam só, o quanto é inserido na sociedade. A mulher, ela precisa de um homem, a mulher, ela precisa de um homem, o homem precisa de uma mulher. Isso é tão inserido, ele é uma crença tão limitante que distorce o propósito. Porque ele estar com alguém não vai te fazer feliz. Ele não faz ninguém feliz. De fato, a gente precisa compreender o porquê eu preciso me relacionar. Porque sim, é um precisar, e eu não digo que se você não se relacionar, isso será maléfico para a sua evolução. Mas acontece que quando eu estou em um relacionamento benéfico, eu consigo exercer a função mais bela que existe no ser humano, que é o amar. É o amar. Mas o relacionamento, ele precisa ter um propósito. E veja, quando eu falo para as minhas clientes, converse quando você está conhecendo alguém. As mulheres falam, imagina, Vanessa, eu morro de vergonha de perguntar o que você quer. Você quer um relacionamento? Imagina, Vanessa, que eu vou perguntar isso. Nossa, que vergonha. E aí fica 1 ano, 2 anos sendo ficante, um relacionamento sem nenhum propósito, e depois a internet, ela inventou várias terminologias para relacionamento que nem eu sei mais. Eu fico também super confusa. Tem uma terminologia para tudo, porque virou algo muito bagunçado. E o Instagram, ele tá tão assustador, porque o que ocorre? Está criando uma onda de outra crença de dor, muito condicionado, uma cegueira espiritual, muito condicionado à grande matrix, que é o quê? Falam tanto sobre o relacionamento ruim e agora algo bonito para falar. Quem casou, casou. Ninguém quer nada com nada. E veja só o grande erro. Alguém teve um vídeo número 1 que começou com isso e com certeza teve muitas visualizações, muitos likes, né? Ali curtidas. Alguém viu que deu certo e o que começa a grande massa da internet a fazer? A reproduzir. Nem sabem o que estão falando, não são terapeutas nem psicólogos, não teve 2 desilusões amorosas e começam a reproduzir, porque estão vendo que dá certo ter o quê? Visualização e curtida. Mas isso como uma erva danina contaminou a internet. Eu me recordo que eu fiquei quase 1 ano sem a internet. Foi muito bom para mim, tá? Fui ainda atendendo como terapeuta com as minhas clientes semanais, indicações, enfim. E quando eu voltei, a internet estava um lugar caótico. Eu fiquei assustada. Falei, o que é isso? Porque sempre foi muito gostoso trabalhar na internet. Foi algo muito bom. Eu sou muito antiga, não aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu fui uma das primeiras, de verdade, a minha conta ela é muito antiga, a estar ali. Mas hoje é alguém que lê um livro, né? Tô lendo aqui, vamos supor, eu começo a ler um livro, vou falar sobre esse assunto. E coloca generalizando. E a humanidade, um percentual, tudo é num percentual, nada é rígido e eu não estou falando todos, mas ela tem essa carência de relacionamento, ela tem essa sede do amor. Então isso propagou, isso se contaminou de uma tal maneira que é assustador.
Então, hoje fala muito na internet sobre ninguém quer se relacionar, ninguém se contaminou tão absurdamente essa crença limitante, e eu vejo até um mal na internet. E meu Deus, imagina quem tá chegando, alguém, uma menina, um menino de 18, 19 anos. Porque de fato não está sendo falado o porquê do relacionamento. As pessoas, eu vejo grandes influências. Tem uma moça que eu até gostava bastante do conteúdo dela, uma moça muito famosa, escreveu livros, fala de autoestima. Ela separou recentemente e de repente eu peguei ali no Instagram dela, ela incentivando que todo mundo tem que ficar mesmo, tem que sair beijando mesmo, sair transando mesmo, e é isso aí. E veja, não é assim. A banda, ela não toca assim. Quando você pega o teu corpo, que é um templo sagrado, e você sai usando ele carnalmente, cegamente, uma hora essa colheita virá. Ela vai vir, porque tudo que a gente usa aqui no carnal, em desequilíbrio, chega uma hora que o campo energético ele estoura. E quando ele estoura, ele vem numa proporção de dor. Por quê? Eu fiquei usando, e olha só, usando no maléfico, não foi um propósito. Porque tudo no carnal existe o propósito. Tudo no carnal existe o propósito. Eu e você, nós não estamos aqui simplesmente para deixa a vida me levar. Não. Nós estamos aqui para uma evolução. Então veja, não é eu colocando um bloqueio. Não, eu não quero me relacionar. Colocando culpas. Vou culpar o masculino, eu vou culpar o feminino, eu vou culpar a sociedade, eu vou culpar o presidente, eu vou culpar a minha mãe, eu vou culpar o meu pai. Então, e não é sobre culpa nem vítimas. O adulto, a vida adulta, e principalmente os despertos, e quando eu falo despertos, aquele que compreendeu a jornada espiritual, é de fato expandir a sua mente para por que eu preciso me relacionar e por que é benéfico para a minha evolução. São dois pontos importantíssimos. Assim como por que é importante eu trabalhar, por que é importante eu malhar, treinar, fazer um exercício no meu físico, por que é bom eu comer saudável, por que são perguntas. Não é viver nos... É como se você está andando em uma Ferrari e está desgovernada. Tô andando aqui, Vanessa, tô indo, tô só indo. E não é sobre isso. E aí eu volto no começo do vídeo. Ah, se soubéssemos, ah, se soubéssemos. E lógico, talvez hoje, a geração do hoje, que tem tudo muito livre e fácil e rápido a internet para compreender e saber, então será uma geração que vai compreender e essa geração vai passar para os seus filhos, assim como eu passo hoje para os meus filhos. Dos porquê. Mas veja só, mulher, e agora eu vou falar com a mulher especificamente. Se você não foi ensinada e começou a se relacionar sem egra e nem beira, nem sei se é assim que se fala, calma que ainda há uma solução para você ter consciência e compreender. E eu me aprofundei muito sobre os estudos espirituais
do porquê do relacionamento. A minha busca começou porque foi uma das maiores dores da minha vida. E quando eu digo dor, foi não saber me relacionar totalmente no carnal e ter sido relacionamentos que me machucaram tanto. E eu não estou dizendo que eu sou uma alecrim dourada, não é? Fiz tudo 100% certo, não. Porque quem tá ferido, fere, e também quem se fere começa a ferir e vira uma bola. Então, eu fui aquela mulher que entrei em relacionamento muito de química, e eu quero falar isso com vocês em outro vídeo. Quanto mais química existe em um relacionamento, mais carnal ele é. Então hoje talvez eu compreendo uma frase que eu li em algum lugar, algum dia, em algum ano, enfim, que diz: relacionamento ele começa com a água fria para depois ela esquentar, para depois borbulhar. Os relacionamentos que começam com a água já borbulhando ali é aquele que realmente são duas pessoas que irão se queimar. Hoje, aos 40 anos, eu compreendo isso. Então, o relacionamento é algo, sim, espiritual, ele não é carnal. Ele não deve começar pelo instinto primitivo carnal, que é o que? O prazer sexual. Se começa com esse intuito, ele vai ser de dor, ele vai trazer muita dor. Ele é um relacionamento kármico e, ao meu ver, relacionamento kármico é um relacionamento que ele está voltado às suas células de dor. Então, se você teve ali aquela infância que você se sentiu rejeitada, abandonada, não teve mãe, não teve pai, enfim, toda aquela disfunção familiar, na vida adulta você vai ter esse relacionamento de reconhecimento de célula. Então, quanto mais química, mais conexão sobre essa célula. E o que hoje a gente pode fazer na vida adulta? É trazer expansão para a nossa consciência, é compreender o que tira qualquer ser humano da dor. Não são milhares de terapias, terapia é muito bem-vinda e eu sou terapeuta, mas o que traz e tira você da dor é trazer clareza. Imagine você em uma floresta no escuro à noite. O que vai acontecer? Gente, desculpa, meu gato miando porque ele quer sair, não dá para ele sair, está chovendo muito aqui hoje, tá? Então desculpa aí esse fundo de um gato chorando, enfim. O gato ruir. Então voltando. Imagina você à noite em uma floresta. Você vai sentir o que? Medo, e você vai ficar numa proteção. Tô dando um exemplo aqui, né? O relacionamento é como isso. Se você entra sem saber, sem entender os seus instintos, vai dar erro. Você vai se machucar. E depois você vai culpar o homem, a sociedade, alguém você vai culpar. É um narcisista, e às vezes a pessoa é um baita egoísta. Entende? Então, como eu saio disso, Vanessa? É compreensão, é andar na floresta no claro, ter na clareza. Se for andar no escuro, que tem uma boa lanterna. Por quê? O ser humano ele precisa aqui no mental dele ter clareza. E o relacionamento é espiritual, sim. É uma conexão mais linda e mais profunda e mais genuína que o ser humano possa alcançar. Não é toda a riqueza. Não é fama, não é status, é o amor, é sobre o amor. Então, e é nessa troca de se relacionar que a gente atinge o ápice sobre uma vulnerabilidade do sentir. Eu consigo sentir o outro e eu permito que o outro me sinta e vice-versa. É algo em equilíbrio, é algo prazeroso. Não existe máscaras, existe a verdade. E por isso que a verdade liberta. Mas somente para pessoas despertas que compreenderam sobre a sua jornada espiritual. Olha só, mulher, amanhã, dia 4, eu vou fazer 2 encontros, dia 4 e dia 11. Eu quero falar e trazer consciência para você sobre relacionamento afetivo, mas sobre relacionamento de alma gêmea. Lá dentro da jornada, eu vou explicar de fato
o conceito da alma gêmea na visão cabalística. Vai ser um encontro muito profundo, trazendo muita consciência, muita clareza, tirando qualquer mulher que está no olhar da dor para levar essa mulher para o olhar com amor e para o amor, tá bom? Eu vou colocar abaixo mais informações, também meu WhatsApp, caso você sinta no seu coração em mergulhar, saindo dessa visão distorcida sobre relacionamento, para trazer um olhar muito claro e muito amplo sobre, de fato, o que é um relacionamento. Assim, sabendo o que é um relacionamento, vai trazer paz no seu coração. Tira você da defensiva, tira os muros, a indisponibilidade, para deixar somente um coração pulsando na disponibilidade, sim, porque todos nós somos merecedores deste amor, que é algo gratuito que nós já recebemos.